Aqui é Nicole do Aprimoramente. Nessa aula e na próxima vou ensinar sobre formas de aprender e a eficiência delas, para você saber as suas opções na hora de estudar para uma prova e poder escolher as que permitirão que você aprenda de verdade, sem perder tempo. Nessa aula vou listar diversos modos que as pessoas utilizam para aprender, seja individualmente, seja com pessoas, seja passivamente ou ativamente. Na próxima aula vou mostrar a eficiência das principais formas de estudo. Por exemplo, você sabia que ler e sublinhar pode ser perigoso, uma ilusão de aprendizagem? Então, como aproveitar um texto para realmente aprender? Confira na próxima aula. Começando então, como as pessoas aprendem coisas novas. Dividi em grandes categorias para você compreender melhor. Pode ser individual e passivamente, lendo livros, lendo artigos científicos, atualização científica, dados e estatísticas, descobertas, teorias, lendo revistas e jornais para saber opiniões, novidades na área, lendo na internet, artigos de blogs, e-books, aulas, EAD, passo a passo, do it yourself, assistindo vídeos, escutando áudios. Ou individualmente e ativamente, fazendo resumos próprios, escrevendo ou digitando, fazendo cartões de memória ou flashcards e repassando consigo mesmo, utilizando técnicas como a criação de imagens evocativas ou palácio da memória, criando analogias, metáforas, mnemônicas, ou explicando a matéria para alguém, ou até mesmo para você em voz alta, ou até mentalmente. Pode ser com pessoas de forma passiva, aprendendo por osmose com pessoas que são especialistas, vendo, convivendo, ou com professores explicando em aulas expositivas. Pode ser também com pessoas ou individualmente, mas de forma ativa, isso é, aprender fazendo. Algo que funciona muito bem em diversas áreas, como por exemplo, atividades que envolvam movimento físico, como esportes, dança, habilidade com as mãos, aplicar uma injeção, cozinhar, costurar. Atividades técnicas, como consertar um objeto, construir uma parede, montar um móvel, por exemplo. Atividades artísticas, pintar, desenhar, esculpir, entalhar. Escrever redações, fazer experiências em física, química para compreender melhor os conceitos, olhando eles na prática também. E pode ser em grupo. Grupos de estudo podem ser muito eficientes para aprender, mas se o momento de estudo se torna um momento de socialização, não funciona. Então preste atenção. Se você perceber que a sessão começa sempre atrasada 5 a 15 minutos, ou que os membros não leram o material e que as conversas frequentemente fogem do assunto, é melhor você procurar outro grupo ou melhorar o grupo que você já possui. E para o grupo de estudos dar certo, aqui vão 8 dicas. Escolher um local que possibilite o mínimo de distrações. Planejar a frequência das sessões. Planejar o assunto tratado na sessão. Estimular que no momento de estudo a conversa sobre outros assuntos seja mínima. Incentivar perguntas e debates. Estimular que os membros do grupo leiam o material antes da sessão. Incentivar que os membros expliquem o conteúdo aos demais, pois isso ajuda a construir seu próprio entendimento. E, principalmente, trabalhar com outras pessoas de modo que elas o ajudem a ver o conteúdo sob outras perspectivas, muitas vezes permitindo que você consiga ver pontos cegos que antes sua mente não enxergava. O estudo em grupo é valioso quando permite que seus integrantes percebam mais facilmente onde seu pensamento se perdeu, percebam o que não estavam conseguindo ver. Isso evita que você saia da prova achando que gabaritou, quando na verdade errou algumas questões, sem perceber o erro de seu pensamento, pois não foi convidado a pensar de outras formas em nenhum momento. Em aulas e palestras, saiba que aprende-se mais participando da aula ou da palestra do que somente escutando. Como é realmente muito difícil prestar atenção em algo que você não está interessado, uma dica é, quando a situação permitir, faça uma pergunta para o professor ou palestrante. Isso gera 2 bons resultados. Primeiramente, pode tornar a aula ou palestra mais interessante e, somente por participar, a sua atenção e motivação já aumenta. E quando você está estudando para uma prova, algo muito útil pode ser a imersão. Imersão é a habilidade de combinar blocos de memória de modos novos e originais. A imersão de certas pessoas em assuntos de seus interesses foi a base de muitas inovações.
Bill Gates e outros líderes reservam longos períodos para ler e assim poder manter na mente por algum tempo muitas ideias variadas. Isso ajuda a gerar seu pensamento inovador, permitindo que ideias que estão frescas na mente, não esquecidas, formem uma rede entre si. E ao enfrentar uma parte muito difícil da matéria, simplesmente se concentre na seção que estiver estudando e descobrirá que, assim que puser o primeiro problema ou conceito na sua biblioteca mental, seja ele qual for, o segundo conceito virá muito mais facilmente, e o terceiro com mais facilidade ainda. Comece escolhendo, então, uma pequena coisa para aprender, depois outra. Continue tentando e você vai ficar surpreso com os resultados. Parabéns! Hoje você aprendeu que você pode aprender de diversas formas, seja sozinho ou em grupo, seja só recebendo informações ou ativamente. Aprendeu também sobre os benefícios de estudar com outras pessoas, dicas práticas para fazer um grupo de estudos dar certo e sinais quando o grupo não está funcionando. E também como aprender mais participando de uma aula e o que fazer ao enfrentar uma parte difícil da matéria. A aula que vem será imperdível, pois lá estão as melhores dicas práticas do curso todo. Você saberá o que funciona, isso é, faz você fixar a matéria e se lembrar, não só na hora da prova, mas posteriormente, e o que não funciona para aprender, que faz você achar que está aprendendo, se dedicando, mas que na verdade você está perdendo tempo achando que está aprendendo quando não está utilizando o seu tempo de maneira eficiente. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.